Tá começando mais um questionário Reaper Brasil, onde engenheiros de áudio de renome nacional respondem perguntas referentes à mixagem. Hoje quem tá na área é o Vital Leão, que já trabalhou com Rick Renner, com Ilquias Alves e com o Grande Derico, além de muitos outros. Também já fez cursos com gigantes do áudio internacional como Chris Lord Audio e Tony Maserati. O Vital vende cursos de áudio e também tem um canal no YouTube muito legal. Fala pessoal, eu sou Vital Leão, engenheiro, trabalho com mixagem e masterização e eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido do meu amigo Tiziano do canal Reaper Brasil. Mas antes eu quero parabenizar você, Tiziano, pelo excelente trabalho que você faz na comunidade do Reaper aqui no nosso país. Cara, o seu canal, sem sombra de dúvida, é um dos maiores canais de áudio do Brasil. Vamos lá para a primeira pergunta. Começa a mixar com qual instrumento? Cara, eu não tenho essa paranoia de ficar mixando por um instrumento específico, começando pelo instrumento específico. Eu gosto de ouvir a música como um todo, né? Ouvir todos os instrumentos soarem ao mesmo tempo para eu saber quais ações eu devo fazer. Mas veja bem, em alguns casos em que eu recebo bateria acústica e que eu percebo alguns problemas de captação, tá? Principalmente inversão de fase, vazamento excessivos de hi-hat nas outras peças, ou vazamento nos tons, volumes de cymbals e tal, eu já regulo já antecipadamente. Eu gosto de deixar a bateria como se fosse um LR do Superior Drum, tá? Então eu já tô ouvindo já ela com um som bacana. Se tiver que colocar ali um trigger já, porque o bumbo não tá legal, ou trigar uma caixa que também não tá bacana, eu já faço isso para que esse LR faça parte do conjunto da música. E aí eu abro na mesa e mixo esse LR junto com os outros instrumentos ao mesmo tempo. Agora, se a bateria vem já pronta, às vezes vem uma bateria sampleada já ou feita no Superior Drum, ou mesmo é uma bateria já com LR, aí eu não encano com isso não, eu já vou mixando a música inteira. Vamos para a segunda pergunta. Você usa autotune na voz inteira por padrão? Apesar de não estar fazendo muita afinação de voz ultimamente, que eu faço mais mixagem e masterização, a parte de edição eu tenho uma pessoa que faz por mim, tá? Às vezes eu tenho que intervir e fazer alguma afinação e eu uso o Melodyne, mas eu nunca utilizo o padrão automático, tá? Aquele que você já solta lá na voz inteira e deixa rolar. Por quê? Porque a voz é feita de nuances. Às vezes você tem ali bends na voz, numa frasezinha pequena você tem 3, 4 notas e que esses softwares entendem com um valor médio. E às vezes o valor médio encaixado dentro do campo harmônico ali não vai ficar legal as outras notas, você entendeu? Então você tem que cortar ali, fazer os ajustes, deixar no meio termo. Por isso que eu não fico nem muito píssico em olhar se tá encaixadinho dentro do quadradinho da afinação. Eu vou no ouvido, eu percebo, pô, tá afinado aqui. O software fala que não, tá, mas o meu ouvido tá indicando que todas as notas estão afinadas. E aí eu sigo adiante, tá? Então, coisas que às vezes tá fora, olhando visualmente, você fala, não, mas tá soando legal. Eu não mexo. Deixa natural, eu sempre faço dessa forma, é um padrão que eu utilizo. A pergunta, você usa hi-pass em cada canal? Isso aqui é uma pergunta polêmica, porque tem muita gente que fala que sim, que você tem que usar hi-pass em todos os canais, limpar as impurezas e tal, mas isso só faz sentido, na minha opinião, se for utilizado em músicas que tem muitos instrumentos com graves, tá? Conflitando. Às vezes você tem baixo, bateria, violão, piano, e naquela região de 200 tá todo mundo embolando ali, e você tem que aplicar um high pass filter para dar uma limpada naquela sua mix e deixá-la mais solta, né? Digamos, soando melhor. Só que você vai errar feio se você aplicar essa regra sempre, principalmente quando você estiver mixando poucos instrumentos. Violão e voz, piano e voz, ou um trio, por exemplo, só de baixo, bateria, piano e voz. Por quê? Porque você precisa de grave de sustentação. E é comum, quando a gente utiliza muito uma coisa, a gente exagerar. Você ficar cortando, uma hora você vai cortar tantos graves que não vai ter esse grave de sustentação da sua mix. Porque é esse grave que vai atingir o threshold, o limiar lá na master, tá? Ele vai atingir lá o limiar de compressão na master e ele vai dar aquela veludada na sua música. Se não tem esse grave, sua música fica como se fosse espirrada, sabe? O pessoal fala, aquele agudo, aquele médio, estridente, que não adianta, você pode aumentar o volume ou abaixar o volume, ele tá sempre sem sustentação, ele não tá aveludado. Né? Então, às vezes eu recebo mix para fazer que o cara de violão e voz, que o cara cortou
ou muitos graves dos violões, eu tenho que ficar colocando R-Bass, cara, Max Bass, para poder dar sustentação para a voz. Vamos para a quarta pergunta. Você sempre mixa ouvindo referências que os clientes enviam? É interessante isso porque sempre que um cliente envia referências de outras bandas, outros artistas, eu pergunto para o cliente o que ele busca dentro do trabalho dele em relação àquela referência. O que ele gosta daquela referência? É o baixo? É o volume do baixo? É a bateria, é a profundidade? É a voz? É o paneamento? É o peso? Por quê? Porque nem sempre aquilo que ele gravou, o trabalho dele, né, foi feito com instrumentos que dá para chegar naquele som da referência. Por exemplo, um exemplo clássico disso, o tipo do bumbo utilizado, né, o diâmetro da caixa, o diâmetro dos tambores. Às vezes é um baixo fretless e tem um baixo que foi gravado totalmente diferente com paleta, um extremo, né? E se você foi gravado às vezes com um violão de nylon e às vezes você tem violão de aço, a tocada é diferente. Tem muitos fatores, né? E eu tento explicar para o cliente que dá para a gente chegar próximo àquilo do que ele gosta, mediante as referências, mas nem sempre eu fico preso, totalmente preso a essa referência. O que eu peço, na verdade, é uma rough mix do trabalho dele. O que seria isso? Antes dele me enviar o trabalho para eu mixar, eu peço para que ele faça uma mix simples, né? Não é colocar um monte de plugins, não. É colocar o posicionamento dos instrumentos. Qual instrumento vai estar mais à frente, qual vai estar mais a fundo, como ele pensou a música em relação a paneamento, tá? Como que ele pensou em reverb. Quando ele faz essa pré-mix, eu consigo entender melhor o que ele está buscando, mediante também as referências que ele tem. Aí, existem dois tipos de referências que eu falo, uma referência técnica e uma referência artística. Técnica é você equilibrar as frequências, tá? Então, às vezes eu uso até referências minhas, que o cliente nem sabe, para eu entender se o baixo está mais alto, se o baixo está com muito grave, se, por exemplo, está passando ali um som de compressão de bateria, se a voz está com muito médio, se no geral a mixagem está muito aguda, se ela está com um pouco médio, muito grave, e isso é uma referência mais técnica. Já quando eu ouço a referência que o cliente me mandou, eu penso que é uma referência mais artística do que ele está querendo na música dele. Por isso que essa conversa é mais subjetiva. E você tem que ter um tato um pouco maior com o cliente na hora de entender o que ele quer. Vamos para a quinta pergunta. Em algum momento da mix você confere em mono? Cara, já fiz muito isso. Hoje eu não faço não, porque quando eu tô mixando, eu já sei exatamente o que tá rolando nos sides aberto e o que tá rolando no centro, tá? Eu consigo perceber exatamente se eu tô perdendo o peso, se eu tô perdendo o miolo. Depois de muitos anos mixando, cara, a gente ouve uma música, inclusive eu ouço muita música dos meus alunos também, e eu percebo isso, que às vezes o cara aplicou um plugin de spread lá, abriu muito o estéreo e você perdeu a monocompatibilidade, né? Perdeu o peso e tal. Mas eu ouço nessa caixinha aqui, ó, numa Bose, que é tipo essa JBL, que é mono também, e que ela cagueta bem se tem alguns desequilíbrios, tá? Porque a hora que você junta, não é só a monocompatibilidade, mas quando você vai ouvir nessas caixinhas, às vezes um instrumento fica mais alto do que os outros, tá? Então não é uma regra, eu fico preso a isso, se não soar legal aqui, eu não passo pra frente. Não, se tá soando bacana, cara, em estéreo, é o que importa pra mim. Em 90% dos casos, as pessoas ouvem em estéreo, ouvem em fones de ouvido, tá? Então é importante que tenha um estéreo legal, mas não é um estéreo que você abre com esses plugins de spread. Você tem que ter profundidade, você tem que criar essa profundidade através de efeitos, através de equalização, através de compressão. Existe sim alguns casos que eu coloco spread, só que eu faço isso com processamento paralelo, então eu tomo muito cuidado para eu não perder esse peso. Se você tem uma certa dificuldade ainda, não tem segurança, eu aconselho você, às vezes, colocar em mono também para perceber se tá rolando legal. Bom, vamos para a sexta pergunta. Você quantiza a bateria? Eu, Vital, não quantizo mais, tá? Eu tenho um técnico de minha confiança que ele faz essa tarefa para mim, ele quantiza tudo, faz a parte de afinação e tal, porque ele faz muito melhor do que eu. Então, eu penso que é importante deixar na mão de quem já faz essa tarefa por muito tempo. Por quê? Quantizar, apesar de ter várias ferramentas que faz isso aí, né, de uma forma incrível, você tem que ter uma sensibilidade, porque nem todas as peças
que você colocar exatamente em cima do grid, vai ficar legal. Você vai perder às vezes swing. E é aí que tá a sensibilidade do cara, se ele vai usar, por exemplo, a quantização só pelo bumbo, ou ele vai usar todas as peças, bumbo, caixa, tons, né? Ele vai deixar, por exemplo, manter a distância de tempo entre as peças e o room, que é a sala, né, da bateria, para você não perder isso, e você não perder dinâmica e tal. Mas o ideal, gente, é na verdade não quantizar, é você pegar uma bateria que toque muito bem, né? E tem baterias que fazem isso de uma forma incrível, extremamente em cima do tempo, que você não precisa quantizar. Um outro ponto é que, se você for quantizar, o ideal é você fazer logo após a gravação da bateria, para que os outros instrumentos também venham em cima da bateria quantizada, porque senão vira um caos depois, tá? Dá para fazer? Dá, mas não fica tão legal se você já quantizar de cara, já colocar no grid. Agora, se tiver fora, é melhor quantizado, perdendo swing, do que uma bateria totalmente fora do tempo. Vamos para a sétima pergunta. Você coloca toda a bateria em fase, além da caixa e da esteira? Bom, caixa e esteira a gente já inverte uma delas, né? No caso eu prefiro inverter a esteira, pelo movimento da pele, né? Os microfones estão invertidos, eles sempre se cancelam. Mas quando eu tenho, por exemplo, captação do bumbo com 3 microfones, 2 microfones, eu confiro também as fases entre esses microfones, porque você tem uma peça captada por 3 fontes, né? Ou seja, 3 microfones, a probabilidade de ter cancelamento é grande. Agora, o que eu creio que o meu amigo Tiziano perguntou é em relação aos overs e os microfones de sala. Veja só, isso deve ser feito durante a captação, tá? Então, por mais que os microfones de over e os de sala estão mais afastados, né, das peças, e tem pontos de distância que eles se somam com as peças, e tem pontos que eles se cancelam. O ideal não é você arrastar a wave para cima da caixa do bumbo, não, porque senão você vai perder todo o som da sua sala, né? Então o ideal é na captação você verificar isso. Mas em 90% dos casos, as salas que eu recebo para mixar aqui de bateria são salas pequenas. Então eu preciso criar uma ambiência fake nesses rooms, principalmente em room, não em over, tá? Eu costumo utilizar o plugin da UAD, o Sound City, que ele simula aquele estúdio lendário, né? Do Sound City, né? E aí ele coloca os microfones para mim posicionados ali de sala, de over e tal. E eu consigo mexer nas distâncias desses microfones e consigo mexer também na fase desses microfones. E aí, depois que eu insiro esse plugin, eu confiro as fases em relação às peças. Então eu faço essa tarefa nessa etapa, porque esse plugin produz, cara, um som grave de sala que raramente eu consigo em sala pequena, tá? Então é muito difícil, isso aí é coisa de sala grande mesmo. E esse som grave, cara, que incorpora a bateria, ele tem que estar casado em cima com um bumbo pelo menos, senão você perde todo o punch. Vamos para a oitava pergunta. Em alguma situação você paneia instrumentos 100% LR? Olha, pelo que eu entendi a pergunta é assim: eu pegar um instrumento que ele é mono e deixar totalmente do lado L, ou um outro totalmente do lado R. Depende, tá? Depende da situação. Eu não sigo nenhuma regra. Se o botão ali do paneamento vai do menos 100%, passando por todas as porcentagens até chegar no centro, e depois ele vai totalmente pro lado esquerdo e tal, passando por todas as porcentagens, por que eu não posso explorar esses extremos, tá? E passando por cada uma dessas porcentagens. Depende da mix, cara, depende da situação. Algumas situações são corriqueiras. Por exemplo, ó, você tem uma levada de violão, o cara gravou 2 vezes a mesma levada, certo? Então é uma dobra, gravadas em momentos diferentes. Pô, aí eu acho que é muito interessante você colocar 100% um violão, uma tocada do lado L e uma 100% do lado R. Legal. Isso acontece com guitarras também. Às vezes o cara faz 2 dobras de guitarras com a mesma levada e tal, e você abre esse pan, como eles são tocados em momentos diferentes, ele cria um estéreo muito interessante, tá? É muito raro e difícil pegar, por exemplo, um contrabaixo e colocar ele só pro lado L, por exemplo, ou só pro lado R. Mas eu não sei, cara. Lá as músicas gravadas e mixadas nos anos 50, como não tinha muita possibilidade de canais e para criar um ambiente estéreo, os caras faziam isso, colocavam às vezes a bateria tudo do lado esquerdo, o baixo do lado direito, uma guitarra no centro. Eles faziam muito isso. Tem uma música da Elis Regina, que me faltou o nome agora, que é totalmente feita dessa forma. E tá errado. Não sei se tá errado, cara. Aí vai um lado um pouco mais artístico da coisa. Tá certo que algumas partes técnicas a gente tem que preservar, né? Na minha concepção.
eu dificilmente tiraria do centro elementos que dão peso na minha mixagem. Isso para dar um equilíbrio, tá? E aí eu começo a abrir os pans, aquilo que não influencia tanto no peso, mas que cria um ambiente um pouco mais artístico para aquilo. Às vezes é interessante uma guitarra surgir num dado momento, não 100% do lado esquerdo, mas que você tenha, por exemplo, ela do lado direito em 50% e que um reverb, né, de uma sala reflita no outro lado dos 50% ali aberto, sabe? E isso vai criando uma profundidade, isso vai criando um ambiente estéreo que eu acho muito legal. Plataformas como Suno e Moisés estão aí para nos ajudar ou para tirar nossos empregos. Essa aqui é legal, hein? Polêmica. Veja só, pessoal, tudo que é inovador, que tira a gente da nossa zona de conforto, gera todo esse rebuliço e gera rejeição, certo? E em alguns casos aceitação e muita polêmica. Isso já aconteceu com várias outras tecnologias, eu poderia citar até o surgimento da bicicleta, o surgimento da internet, a mudança, por exemplo, do analógico para o digital dentro do áudio, né? Sempre vai existir aquele cara que vai falar que o digital ele tem um som de plástico e que o melhor é o analógico, que é o da fita e tal. Cara, e tá certo, o cara tá errado, não sou eu que vou falar isso. Cada um sabe aquilo que lhe agrada. Quando a gente fala de inteligência artificial, realmente, cara, o Suno, ele tem, assim, revolucionado o mercado, principalmente na minha concepção, em relação a ideias. Ele é fantástico para criar ideias, desde que sejam padronizadas no mercado. E tem aquele outro lado também que muitas vezes você pode achar que você não seja o criador daquilo, tá? Então vai existir pessoas que utilizarão o Suno fortemente. Por quê? Porque aquelas pessoas que até o momento elas não conseguiam destravar muitas as suas músicas e precisam de um apoio com a inteligência artificial para conseguir destravar. Tem pessoas que vai explorar as ideias e deixar mais humanizado, compartilhando o que a inteligência artificial criou junto com instrumentos acústicos, que eu acho que é o melhor dos mundos em relação a isso, tá? Eu acho que isso vai funcionar bacana, né? A gente não vai eliminar totalmente os músicos, cara. Isso aí, na minha opinião, não vai acontecer. Assim como, quando surgiu o digital, não sumiu o analógico. Nós usamos os sistemas híbridos até hoje. Vira mais gourmetizado, fica mais caro. Então, se alguém souber explorar depois isso, eu creio que vai ser muito mais valorizado as gravações humanas, porque quando o cara grava muito bem e deixa, por exemplo, uma produção foda mesmo, né, sabe, com profissionais extremamente respeitados, com um cara que é um bom engenheiro de mix, um bom músico, né, uma boa captação, não tem pra ninguém, cara. Até agora, pra mim, no meu caso, eu já ouvi muitas músicas geradas por IA, são legais, são boas, as ideias são fantásticas, vai atender milhares de pessoas, tá? Mas em níveis de exigência, não vai atender todo mundo. Pra mim, até hoje, as mixagens não soaram tão legais conforme eu acho quando é feito por um grande profissional de mixagem, mas é muito melhor do que muitos engenheiros de mix. Então veio para movimentar, veio para tirar as pessoas da zona de conforto, aquelas pessoas que não conseguem fazer um trabalho legal. Creio que sim, para essas pessoas vai ser difícil, tá? Você vai acabar sendo substituído, mas para aquelas pessoas que buscam a excelência e que fazem um trabalho que é um diferencial, dificilmente a gente vai chegar a ser substituído. Principalmente, por exemplo, eu ouço as mix geradas por IA, eu não vejo que ela tem muita pressão e volume, normalmente ela tem um volume reduzido, os hi-hats e cymbals ainda não estão perfeitos, as dinâmicas de tocadas ainda não me agradam muito bem, então é lógico que pro meu ouvido não, mas vai atender aí milhares de pessoas. E pra gente conseguir trabalhar de uma forma um pouco mais facilitada, inclusive financeiramente falando, mas você gravar num puta estúdio analógico, até com a tecnologia híbrida e tal, não vai ter uma substituição no mercado. Sempre vai ser mais legal. Que aula, hein? Agradeço ao Vital Leão por ter colado aqui, ter topado participar do questionário Reaper Brasil. Os links das páginas dele vão estar na descrição desse vídeo. E eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram desse episódio e quem mais vocês querem ver respondendo ao questionário Reaper Brasil. Valeu!